Em primeiro lugar. E a gente segue falando sobre água mineral, né? A professora e pesquisadora e mestre em engenharia química e doutoranda em engenharia de alimentos, a Genier Terezinha Sirena, continua aqui comigo para responder as perguntas que estão chegando. A gente encerrou no outro bloco falando sobre água com gás. E surgiram várias perguntinhas aqui, né? Tem gente perguntando sobre, o Luiz está perguntando quais as recomendações sobre água com gás. E se a gente podia fazer alguma comparação com refrigerante, por exemplo. Bom, quando a gente fala da água com gás, então essa água pode ser uma água mineral que foi gasificada, ou seja, que foi adicionado o CO2 lá nessa água. Como a gente comentou no outro momento, quando a gente adiciona esse CO2, por ele ser um óxido com características ácidas, ele reduz o pH dessa água. E se a gente for fazer uma analogia com os nossos refrigerantes, por mais que essa água mineral ela tende a ter esse pH menor, não vai se comparar ao pH de muitos refrigerantes. Se a gente falar de refrigerantes do tipo cola, por exemplo, a gente sabe que o pH deles é muito inferior. A gente está falando de pHs lá próximo a 3. Muito ácidos. Isso, muito seria um pH muito ácido. É um pH comparável a, por exemplo, o vinagre, o ácido acético, né? O refrigerante. Isso, o refrigerante. Enquanto a água dificilmente vai atingir esse valor de pH. Por mais que ela fique ácida, né, pelo processo de gasificação, provavelmente vai estar em torno de 6, por exemplo, esse pH. Para quem costuma beber, querer saber se a água, fazer essa comparação água mineral e água mineral com gás, a com gás é um pouco mais ácida, então é isso. Isso, ela tende a reduzir o pH. Claro que se a gente estiver falando de uma água que já vem de uma fonte que é extremamente básica, muito alcalina, mesmo com o processo de gasificação, ela pode se manter ainda numa faixa de pH entre 7 e 14, que seria o básico, Isso né? vai estar no rótulo também. Isso vai estar lá no rótulo. Então é importante, quando a gente pegar uma água mineral, dar uma olhadinha lá no rótulo. Lá no rótulo vai constar essa informação do pH, vai constar informações também, por exemplo, com relação à condutividade, né? São outras informações que estão lá, além da composição, claro. Tá, quem tem problema no estômago tem que ficar um pouquinho mais atento, então. Isso, seria importante ter essa atenção, porque o nosso organismo ele tem essa capacidade, né, de equilibrar o pH, né? O pH do nosso sangue, que vai manter o pH do organismo, ele é um pouco acima de 7, ele é básico, né? Claro, a gente consegue consumir coisas ácidas e o nosso organismo tem essa capacidade de equilibrar o pH. No entanto, se a gente pensar em pessoas que já têm uma sensibilidade maior no estômago, por exemplo, já tem mais dificuldade de equilibrar esse pH, sofre muito com azia, por exemplo, se ela continuar consumindo uma água que seja ácida ou muito refrigerante que seja muito ácido, claro que isso pode ser mais difícil, né? O controle dessa dificuldade. Tem várias pessoas perguntando também sobre água de torneira, quando saber se é confiável ou não. Bom, se a gente está falando de uma água de torneira, a gente precisa avaliar de onde que veio essa água da torneira. Porque ela pode ser proveniente das nossas estações de tratamento, por exemplo, que tem em todas as cidades, ou pode ser de um poço, por exemplo. Então é importante a gente saber de onde está vindo essa água que está na torneira, né? Tá. Por exemplo, se for de uma estação de tratamento. Isso. Se a gente tiver com essa água vinda da estação de tratamento, ela é potável, então ela é própria para o consumo. Claro que para ela se tornar potável, ela passa por vários processos, né? Dentre eles, a gente tem o processo de cloração, que é quando a gente adiciona esse cloro na água. E ele é fundamental para o processo de tratamento, porque ele consegue garantir que a gente não tenha uma proliferação de micro-organismos patogênicos, por exemplo. Mas ela vai ser potável. Claro, isso pode deixar algum residual, né, aroma, sabor, mas ela é potável e própria para o consumo. Ela é segura para beber, Sim. então. Tá. E as águas do poço? A água do poço, aí, antes do consumo, é muito importante que seja feita uma análise para a gente avaliar se ela é potável ou não, né? Porque a água retirada diretamente do poço, ela precisaria passar por algumas análises, tanto físico-químicas quanto microbiológicas. Quando a gente fala das análises físico-químicas, elas vão conseguir dizer o quê? Elas vão conseguir dizer a composição, por exemplo, daquela água, se ela tem minerais, porque ela pode ter minerais, ou também vai conseguir apontar se ela tem uma contaminação, por exemplo, com um metal pesado, enfim, vai conseguir apontar esse tipo de situação. Enquanto uma análise microbiológica, que também é fundamental, ela vai conseguir dizer se essa água, por exemplo, ela tem patógenos, o que tornaria ela imprópria, né? Ou ela precisaria passar por um processo de tratamento para se tornar própria, né? Então é muito importante que ela seja analisada previamente. Na universidade, né, você trabalha nos laboratórios da UniChapecó, por exemplo, mas existem outras universidades, mas é onde se faz esses exames, onde que as pessoas poderiam encaminhar essas águas para análise? Isso. Na cidade a gente tem inúmeros laboratórios que trabalham com análises de água. Na universidade, os nossos acadêmicos
acadêmicos, né, da engenharia química, engenharia de alimentos, principalmente, eles aprendem a fazer essas análises, então eles entendem como que isso é realizado, né? Eles vão lá para o laboratório e analisam a água. Mas comercialmente a gente tem inúmeros laboratórios que prestam esses serviços. E é muito importante, né? Sim, é muito importante. Porque esses poços, né, aqui em Chapecó, na nossa região como um todo, costumam ter uma água que não seria própria para consumo? Em muitos casos a gente tem contaminação, principalmente porque muitos poços eles não são profundos, né? Então a gente tem contaminação de inúmeras formas, por exemplo, contaminação principalmente ela pode se tornar imprópria com muitos patógenos, por exemplo, se ela acaba tendo contaminação pelo esgoto, por exemplo, né? Esse tipo de situação pode tornar ela imprópria. Então todo cuidado é pouco. Sim, com certeza. Tem uma pergunta aqui de um telespectador, o telespectador que nos identificou, perguntando se a água fervida não seria mais segura para beber. Bom, quando a gente fala de um processo de ferver a água, esse processo ele pode ser eficiente para eliminar alguns patógenos, mas claro, aí é importante, ele precisaria ter algum cuidado com o tempo que mantém em fervura, são todos parâmetros que precisariam ser acompanhados, mas se, por exemplo, a contaminação for com metal, enfim, for uma contaminação que a gente consegue avaliar lá por uma análise físico-química, o processo de fervura não seria o suficiente para tornar ela própria, né? Tá certo, Janier. Muito obrigada por ter vindo, uma excelente semana, volte outras vezes. Muito obrigada. Até a próxima. E o Ver Mais de hoje termina por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua participação, pelo seu carinho. Voltamos amanhã. Beijo, até lá. Tchau, tchau.